Fogo na Amazônia. A Finlândia, que acaba de assumir a presidência rotativa da União Europeia, sugeriu hoje que países europeus suspendam a importação de carne brasileira em protesto contra os incêndios criminosos na Amazônia. A notícia foi divulgada por agências de notícias internacionais. Irlanda, Canadá e Alemanha se uniram à França para levar a pauta da Amazônia à reunião do G7 nesse final de semana. Ontem, o presidente francês Emmanuel Macron convocou pelo Twitter os países que compõem o grupo a tomarem ações urgentes em relação aos incêndios na Amazônia. Ele defende, inclusive, que a União Europeia reveja o acordo comercial com o Mercosul. Em resposta às falas de Macron, Eduardo Bolsonaro, indicado por Jair Bolsonaro para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, replicou nas redes sociais um vídeo no qual um blogueiro chama o presidente francês de idiota. Embaixadas brasileiras no mundo todo são alvo hoje de protestos por conta da Amazônia. Vamos dar uma olhada. Na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro evitou os jornalistas hoje pela manhã. Seguiu para o Planalto sem dar entrevista. Mas ontem, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro disse que o incêndio na Amazônia está mobilizando o governo e pediu ajuda da população para denunciar responsáveis. Bem, tem aqui um Twitter que eu acho que é muito importante, porque nós estamos do lado aqui com alguns ministros, autoridades das Forças Armadas, discutindo a questão desse crime que estão cometendo contra a nossa Amazônia, né, nas queimadas. Então, @gen _Heleno, tá certo? E ele vai ali, tem pessoas dele para acompanhar esse Twitter. Qualquer denúncia do pessoal da região amazônica que esteja pegando fogo, pode fazer. Se tiver suspeita ou a certeza que tenham pessoas identificadas que estão tocando fogo de forma criminosa, denuncie, bote aqui. Nós temos aqui a BIM, as inteligências outras da União, para buscar solução para esse caso. Numa entrevista exclusiva ao portal 247, realizada e exibida ontem, o ex-presidente Lula comentou a atuação de Bolsonaro no caso dos incêndios da Amazônia. Vamos dar uma olhada. Tudo que ele fala, toda a bobagem que ele fala, tudo que ele, sabe, as panaceias de que o mundo não é redondo, a panaceia de que ninguém foi para a lua, a panaceia de que as fotografias são mentirosas, a panaceia que as ONGs é que estão tocando fogo. Olha, esse cidadão mandou embora, sabe, o pesquisador do INPE, que é uma pessoa de conhecimento técnico e científico respeitável no mundo inteiro, a troco de uma bobagem. Sabe, esse cidadão, se quiser saber quem está tocando fogo, é só pegar as fotografias de satélites, é só saber quem é o proprietário da terra e aí atrás do proprietário da terra que está queimando para saber quem é que botou fogo aqui. Se o dono da terra não reclamou, não foi na polícia da queixa de que teve um incêndio na terra dele, é porque foi ele que tocou fogo. E estão tentando aproveitar isso enquanto esse cidadão é governo do Brasil. Então eu acho que o Brasil não merece, sinceramente. Sobre as notícias, conversamos agora com o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro. Oi, Thalita, como vai? Bem ou não? Tudo péssimo, né? Não vamos mais repetir o tudo bem. Pois é, a gente tem que mudar esse nosso cumprimento, né? Não é? Ô, Leandro, hoje alguns jornalistas já estão especulando essa questão de um possível impeachment de Bolsonaro, tendo em vista essa crise internacional por conta da Amazônia, né? Eu tenho falado sempre, em outros ambientes, que o que vai nos salvar é esse choque global em relação ao governo Bolsonaro. Ele conseguiu transformar literalmente o clima político brasileiro numa coisa irrespirável, né?
esses incêndios da Amazônia, eles são simbólicos em vários sentidos. O Lula, na entrevista ao 247, deu para eles um caminho para você fazer investigação. Ele não tem que abrir o e-mail do general Heleno, gente, do general Heleno, né? Sim, não é nem e-mail, né? O Twitter, ele mostra lá. Twitter. A primeira ação do governo é exibir o Twitter do general Heleno. Para as pessoas denunciarem quem é que está botando fogo, é só ir na área onde está pegando fogo, ver quem é o proprietário e verificar se foi ele que colocou o fogo. Se foi ele, mete em cana. Se não foi ele, vão atrás de quem botou. Mas o cara tem que denunciar. É uma palhaçada, Thalita. É uma Felizmente, o mundo civilizado se apercebeu rapidamente do desastre que o Brasil se transformou e do perigo que o Brasil se transformou para a humanidade, né? Não só porque tem um governo proto-fascista e que isso por si só já é muito ruim, mas porque tem uma política de meio ambiente que está provocando o desastre da principal floresta do mundo, da floresta com a maior biodiversidade do mundo. E a reação do presidente da França foi muito forte. E agora essa posição da Finlândia também transforma. E só o G7 está se reunindo para discutir isso, significa que nós viramos, sim, além de uma piada internacional, uma tragédia internacional. E se a gente internamente não está conseguindo bloquear, é importante. Por isso que eu acho que o discurso do impeachment, que você me perguntou logo de entrada, ele não vai parar mais de crescer. Eu conversei com alguns amigos jornalistas aqui em Brasília sobre isso, que estão cobrindo a área política. O único problema para o impeachment, para essa discussão do impeachment se tornar realmente verdadeira, é que as elites continuam morrendo de medo do Lula. Há uma possibilidade do Lula ser solto em breve e um processo de impeachment do Bolsonaro com o Lula livre é uma tempestade perfeita para esse poder econômico, para essa elite econômica que tem pavor do Lula. Então, mais uma vez, é capaz deles continuarem mantendo esse demente no governo federal, simplesmente porque tem medo que o Lula assuma de novo. Puxa, está travando um pouco. É só, então, para a gente finalizar, uma última pergunta. Você acha que as próximas pesquisas em relação à satisfação com o governo Bolsonaro podem apresentar uma queda por conta dessa situação que a gente vive nesse momento? Uma queda de popularidade dessa base dele de 30%, talvez? A dúvida é exatamente essa, Thalita, porque a queda já aconteceu. Agora, essa base de 30% é que a gente tem que ver qual que é a resiliência dela, né? Porque essa base de 30% é um número muito grande ainda para pessoas estarem acreditando nesse governo, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, com todas as desgraças que se sucedem. Se elas se mantiverem em 30%, significa basicamente que o Brasil tem 30% de eleitores idiotas. Esse final de semana vai ser bastante decisivo, acho que em relação a isso, porque vai ter esse encontro do G7, os países se manifestando, moradores de outros países se manifestando nas embaixadas. Acho que vai ser um final de semana bastante decisivo em relação a esse cenário que a gente vive. Vai sim, o mundo tá se unificando contra o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu unificar o mundo contra ele, né? E isso é bom para a gente. Ele pode, de certa forma, utilizar essa questão, como ele fala, para fechar ainda mais o regime aqui do Brasil, dizer que está sob ameaça internacional. Mas não é o Brasil que está sob ameaça internacional, é o mundo que está sob ameaça do Brasil. E as pessoas decentes do Brasil, e já tem muita gente arrependida, né? Muita gente arrependida, e a gente tem que se unir com essas pessoas de fora que estão tomando posição em relação a isso. Não são só governos. Você viu que as pessoas estão indo para frente das embaixadas brasileiras e fazendo manifestações ostensivas, com muita gente, com certa agressividade. Tem personalidades no mundo todo que estão se manifestando, né? Madonna se manifestou e tal. O Cristiano Ronaldo se manifestou, o Mbappé, o jogador do francês, se manifestou. O Neymar não, o Neymar fez propaganda de relógio. Mas o Neymar é bolsominion, né? É uma tristeza, né? É mais um dos símbolos
dessa triste era que nós vivemos. Então, mas o mundo tá se mobilizando e a gente também tem que se mobilizar. Eu acho que, como eu tenho dito, né, a gente tem que conversar sobre isso, Thalita, não é mais uma questão política, é uma questão civilizatória tirar Bolsonaro do poder no Brasil. Agora, Leandro, especulando num nível ainda maior, caso o Bolsonaro saia, quem assume, General Mourão, não tem essa questão do Exército defendendo a floresta amazônica? Hoje até rolou um discurso em relação a isso, nós estamos prontos para defender a Amazônia. Não é um tanto quanto temível essa situação? Thalita, se eles estivessem prontos para defender a floresta amazônica, eles estavam lá agora defendendo a floresta amazônica. Eles não estão prontos para defender nada. Eles não têm comando. Eles estão na mão de um maluco. O comandante supremo das Forças Armadas é um louco, considerado, é um psicopata. Então, se eles quisessem realmente defender a Amazônia, eles estavam lá defendendo a Amazônia. Eles não têm a menor condição de defender nada, muito menos a Amazônia. O que eles têm é que tomar uma posição decente. Se o general Mourão for substituir Bolsonaro, dar o suporte decente, democrático que as Forças Armadas têm que dar a qualquer presidente da República. E aí, com o Mourão, ou sem o Mourão, mas principalmente sem Bolsonaro, a gente volta a discutir política e não a barbárie social. O que a gente está discutindo hoje é como barrar a barbárie social, é como impedir que esse sujeito destrua o patrimônio físico e imaterial do país. A gente cumprindo essa missão, aí a gente parte aí para discutir política de novo. Mas agora a gente tem que se livrar do Bolsonaro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.